ao programa, mas, digamos, ainda em casa. O que nós gostaríamos aqui é que para os telespectadores ficasse tudo claro sobre aquilo que está a ser conversado com o governo. A primeira pergunta que eu faço é, está aí o ilustre Anselmo? Bom dia. Bom dia, Luciano. Muito bem, muito obrigado. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, ilustre Anselmo. Qual foi a última vez que reuniram com o governo? Nós reunimos sempre, toda semana passada e antepassada reunimos com o governo. Sempre estão em reuniões? Sempre estamos em reuniões. Quem encabeça estas reuniões do governo? Nós sempre dissemos que é o governo, nunca vamos dizer que é a associação e o presidente, mas é o governo. Não interessa muito as individualidades que estão lá, mas são pessoas do governo. Então, quem são essas individualidades que estão nas negociações por parte do governo? É por isso que nós dissemos é o governo, constituído por vários ministérios. Então, tá bom. A maioria dos ministérios estão lá. Tá bom. O governo, mas a equipa do governo é acompanhada por vários ministérios. Claramente. Incluindo o Ministério da Economia e Finanças. Praticamente todos os ministérios. Praticamente todos os ministérios. Sim. O que é que o Ministério da Economia e Finanças fala sobre a reivindicação dos pagamentos de horas extras na realidade, e subsídios? O problema não é do Ministério da Economia e Finanças. O problema é do governo para a concretização dos acordos. Porque senão vamos puxar o problema para o Ministério da Economia e Finanças. Os acordos não são só para o Ministério das Finanças, mas sim para a maioria, para aquilo que é o governo, que é a Constituição. Porque existem, por exemplo, problemas do material médico cirúrgico. Não é o Ministério da Economia e Finanças que tem que colocar as unidades sanitárias. Colocamos pelo menos o corte na pontuação de estudos e o que significa que o Ministério da Administração Estatal e Função Pública não é o único Ministério da Economia e Finanças que tem poder de fazer isso. É um problema multissetorial. Muito bem, percebo. Então, quais foram os consensos? Os problemas que elencou aqui na comunicação, eu percebo que são problemas que vêm já desde a primeira negociação, que depois foi comunicado um consenso. A questão dos subsídios, a questão das condições de trabalho, a questão dos medicamentos. O que eu gostava de saber aqui é, em concreto, quais são os resultados positivos alcançados nestes diálogos que têm tido quase todas as semanas? Muito obrigado pela questão, Luciano. Acredito que estamos na mesma linhagem daquilo que são as questões. O que existe de concreto? O que existe de concreto? O que significa é que os documentos de acordos já foram tramitados, o que se espera é a concretização. É essa questão que mesmo nós precisamos saber o que tem o governo de concreto. Muito obrigado, Luciano, pela questão, porque essa questão é a mais pertinente que existe e que devia ser feita para o governo, não para a associação. Portanto, não há nada em concreto que foi alcançado desde que começaram a dialogar em 2023. Não existe coisa de concreto, por exemplo, os uniformes. Podem não ter chegado por causa de algumas coisas que são as manifestações, mas os uniformes chegaram. Chegaram, mas não na totalidade, porque ouvimos dizer, não? Houve a decisão que houve queimada, porque não fomos convidados para o armazém para oferir a veracidade do assunto. E depois também passamos por aquilo que é exemplo. Porque praticamente são os uniformes, porque a falta de alimentação nas unidades sanitárias, a falta de medicamentos ainda persiste, a falta de reenquadramento definitivo, muita coisa falta. Então, nós não temos uma base sólida daquilo que foi concretizado, porque no meio disto tivemos algumas situações que nos colocaram nós a não oferir aquilo que são as concretizações, porque o governo, exemplo, quando nós colocamos uma preocupação, às vezes faz o quê? O governo tenta resolver sem informar a associação, exemplo, os uniformes. Compraram os uniformes, mas não se disseram quantos uniformes existem nas unidades sanitárias, quais são os uniformes, quantos uniformes tem nas unidades sanitárias. Muito bem.
Então, a única coisa que foi feita é a compra de uniformes. As outras coisas foram iniciadas a tramitação documental. O que falta é a concretização. É por isso que eu disse, estamos na mesma linhagem, Luciano. Qual é a concretização? Ok, trataram esses documentos, fizeram esses documentos, mas quando é que fica a concretização? Porque desde 2023, 2024, não há concretização dos acordos. O que é a necessidade? Porque não é necessidade, não é problema da associação, mas sim o problema do governo que tem que concretizar, é dizer que este documento que nós já iniciamos até dia X, vamos dar o exemplo do pagamento do subsídio de exclusividade, vamos pagar as horas extraordinárias e turnos. Portanto, não há prazos nos acordos. Não há prazos dos acordos, claramente. Muito bem. Estes problemas são problemas que vêm desde o governo anterior. Neste governo atual, tiveram novas promessas ou continuam com as promessas que vêm do governo anterior? Nós não chamamos outras coisas, nós chamamos as mesmas coisas, porque não podemos, nós como associação, trazer novos problemas. Esse governo não tem nenhum... O que nós queremos era só concretização. Não há nenhuma promessa do atual governo. O que precisa é a concretização dos acordos, porque esses problemas são problemas que vêm não só do governo passado, mas dos governos anteriores. Então, o que nós aguardamos agora é que este governo concretize. Porque nós acreditamos que o governo passado teria concretizado se não tivéssemos um período turbulento pós-eleitoral. Que nós, como associação, dissemos claramente de viva voz que a associação não irá participar de nenhuma manifestação pós-eleitoral, porque nós tínhamos que tratar o povo. E o que é que esperávamos agora? Agradecimento do povo do governo em dizer, depois de tanta coisa que aconteceu, os profissionais de saúde merecem um prêmio, pelo menos um agradecimento. Que nós não temos, não precisamos até disso, não precisa de dinheiro, precisa caráter, honestidade da parte de quem dirige o governo. Muito bem. Como é que se traduz a sinceridade, honestidade e o caráter que a associação solicita? Se traduz no assumir que os profissionais de saúde fizeram algo que possa salvaguardar a vida do povo moçambicano. É isso que nós aguardamos, assumir. Não há quem venha a dizer que, obrigados profissionais de saúde, passamos por um período X, porque nós sabemos que o problema das manifestações não é problema do governo, mas sim é problema político. Existem duas coisas que o povo tem que perceber. O problema político e o problema governamental. Este problema não é problema governamental, mas é um problema político. Nós agora já passamos os problemas políticos, mas vamos olhar só o problema governamental. O que é que o governo de dia tem que sair e dizer, passamos em período X, porque senão vão confundir. O governo não pode se fazer confundir. O governo é governo, política é política. Então o governo tem que sair, assumir e agradecer os intervenientes neste período e também porque merecem, porque fizeram dias e noites e não são pagas as suas horas extras. Então tem que assumir que essas pessoas merecem alguma coisa. Muito bem. Ilustre Anselmo, dia 17 é quinta-feira. A greve não afeta apenas o governo, afeta também a população, que vocês também defendem. A questão que eu coloco é, nestes 2 dias, o que é que o governo pode fazer que possa evitar esta greve? Inicialmente, trazer algum prazo de concretização, não é? E porque nós vamos assumir, já assumimos já há anos, nós vamos assumir o que nós queremos é que, ok, nós vamos sentar, nós vamos criar prazos e os profissionais de saúde saberem que existem, pelo menos um acordo de sentar para concretização. Muito bem. O governo nega isso? Nós não vamos dizer que nega, o que nós queremos é que haja algo de concreto, porque dizer que nega, não vamos dizer que o governo não nega, porque temos que ter em manga um documento que diz que essas pessoas sentaram e fizeram isso. O que nós queremos é isso. Então, se alguém quando não diz não, não diz sim, praticamente não nem aceita, nem nega.
A última conversa que tiveram na semana passada, estiveram lá membros do governo, colocaram essa questão, qual foi a resposta deles? Não, essa questão sempre colocamos desde o início. Sim. Desde o início. Desde o início. Então, o que nós sempre sentamos e fizemos com o governo é que a maioria dos acordos deve se falar depois da concretização. Mas quando nós vimos que nada vai, nada vem, preferimos nós irmos à greve. Porque virmos para falácias, porque são mais falácias que na realidade não assume-se nem a concretização nada, e isso vai nos puxando mais tempo e as pessoas vão saindo, o presidente foi comprado, o presidente já não aparece, o presidente é aquele que já é membro do tal partido. Mas então, porque o presidente defende o governo, não, mas é por saber que o governo deve assumir e pode assumir algumas coisas que nós às vezes nem falamos. Muito bem. Ilustre Anselmo, muito obrigado. E é bom que haja essa abertura para que a greve não aconteça. Para que a greve não aconteça, porque quero acreditar que tanto a associação como o governo têm noção dos impactos da greve dos profissionais de saúde e espero que encontrem um consenso. E gostava aqui de agradecer imenso pela sua disponibilidade em interagir conosco e esclarecer aqui alguns pontos. Resumindo, nada foi em concreto ultrapassado desde que começaram o diálogo, com exceção da aquisição de alguns uniformes. E o que vocês querem para travar a greve é que haja indicação dos prazos de quando é que o governo vai resolver os problemas que estão a reivindicar. Simplesmente isso. Muito bem. Muito obrigado, Ilustre. Bom dia para si. Bom dia, bom trabalho, Luciano. Muito obrigado.